Olá, galerinha, estamos de volta com mais um componente matemática. Aqui quem fala é o professor George, o tio Gel, ok? Vamos estar agora trabalhando e antes vamos estar vendo aí a questão que a gente trabalhou na aula passada, fazendo, revisando e também revendo alguns assuntos que a gente deixou em aberto para vocês fazerem em casa, ok? Hoje nós vamos trabalhar com a sequência numérica em ordem crescente e decrescente. Então vocês vão ver, vão visualizar a forma crescente, a forma decrescente, como ela se aplica dentro daquilo que é mostrado nas questões e tudo isso a gente vai ver na nossa aula. Mas antes, vamos lá. Chaminézinho desafiou você. Chaminézinho está aqui, desafiou na aula passada e agora a gente vai resolver justamente esse desafio que ficou pendente na aula passada, ok? Vamos lá. Irlane foi ao mercado e pediu meia dúzia de ovos numa bandeja. Quantos ovos deve vir nessa bandeja? Nós trabalhamos justamente com um componente trazendo o que era meia dúzia, o que era dezena e trabalhamos também meia dezena e também meia dúzia. Fizemos a questão, fizemos exercícios e atividades, mas deixamos esse desafio para você fazer em casa. Se você fez, se você realizou, vamos agora corrigir para ver se chegou na resposta que você alcançou, ok? Então vamos lá. Vamos para a resolução. Temos aí a bandeja com 12 ovos. Então, visualmente, vocês estão percebendo que nessa bandeja aí contém 12 ovos ou 12 unidades de ovos. Então, nós observamos que dentro dessas 12 unidades que foram mostradas através da figura, representa uma dúzia de ovos. E a gente observa que, sabendo que uma dúzia são igual a 12 unidades, compreendemos e entendemos que meia dúzia é igual a metade de 12. Se eu tenho a metade de 12, eu tenho meia dúzia. Se eu tenho uma dúzia e uma dúzia me remete a saber que eu tenho 12 unidades, meia dúzia, eu vou estar agora com a metade de 12, ok? Então, eu tenho, olha aí, ó, contando junto comigo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Então, meia dúzia são 6 unidades, ok? Então, quem fez essa atividade, quem realizou, quem trabalhou justamente com essas questões, quem visualizou em outras questões, em outros probleminhas, também essa questão de dúzia, dezena, meia dúzia, meia dezena, trabalhou bem e a gente está dando continuidade ao nosso conteúdo, ok? Parabéns a vocês. Olha aí, ó. Dentro das 12 que nós lançamos, nós temos também, ó, uma melhor visualização. Temos aí, ó, as 12 unidades, fazendo a continha, menos as 6, visualmente, através das figuras. Temos agora 3, 4, 5, 6 unidades. 12 menos 6 igual a 6 unidades. Então, deverão vir na bandeja 6 ovos ou meia dúzia de ovos, ok? Parabéns pelo desafio. Quem conseguiu, tá de parabéns. Quem não conseguiu, não tem problema. Continua trabalhando, revendo o conteúdo da aula passada e visualizando cada vez mais imagens, que com certeza essas atividades, esses conceitos, todos eles vão ajudar vocês nas novas, né, e nos novos probleminhas, ok? Dentro da sequência numérica, nós temos aí, olha, é uma sucessão de números de uma formação. Então, se eu tenho essa sequência numérica, se eu tenho uma sucessão de números que são apresentados, tanto na ordem crescente ou decrescente, que a gente vai ver lá na frente, mas aquilo que é me imposto, me mostrado, trazido para a minha resolução, eu já sabendo que uma sequência numérica é justamente uma sucessão de números de uma formação, formando justamente essa sequência, vai me ajudar muito. Então, guarde esse conceito, que sequência numérica é uma sucessão de números de uma formação. Ok? Guardou aí? Então, veja só. Que pode ser, então,
mostrando essa sequência, ela vai justamente apresentar a mim nessa sucessão de números para uma formação, se ela é crescente ou decrescente. Lembrando, se eu vou escrever num caderno ou se apresenta assim no livro, da esquerda para a direita, a ordem é crescente. Da direita, ou melhor, da direita para a esquerda, é isso mesmo, então a ordem é decrescente. Porém, pode se apresentar em outros livros, em outras variedades, de forma diversificada. Porém, você tem que entender que a sequência ela tem que seguir obedecendo a ordem desses números. Eu não posso colocar um valor maior na frente de um valor menor. Ele tem que seguir essa sequência para justamente dar continuidade àquilo que é apresentado, porque aí vai justamente mostrar de que essa sucessão de números de uma formação segue uma sequência, e essa sequência ou crescente ou decrescente, ok? Veja o exemplo. Dentro da sequência crescente nós temos aí, olha, temos o 0, temos o 1, temos o 2, temos o 3, temos o 4, temos o 5, temos o 6, temos também o 7, temos também o 8 e o 9. Nós construímos essa sequência, essa sucessão de elementos para essa formação dentro da sequência crescente. Poderíamos trabalhar com mais números? Claro, nós estamos agora trazendo de uma forma mais simples, que é para você compreender, para você entender. Claro, eu poderia trabalhar aqui com 10, 100, 1000, 200, né? Tudo isso, 100, 1000, 3000. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando dentro dessa formação, dessa sucessão, dentro de um processo crescente, daquele do menor para o maior, não é? Se eu começo do menor e vou até o maior, essa minha sucessão, ela é uma sucessão numérica crescente, ok? Então, a gente apresentou aí para vocês, estamos visualizando essa sequência, mostrando para vocês. Mas ainda temos também, olha só, a sequência decrescente. Então, se eu tenho a crescente, que é do menor para o maior, então me remete também a entender a sucessão ou a sequência decrescente, que é justamente do maior para o menor. Eu preciso entender isso. Se eu começo do maior e vou até o menor, então a minha sucessão, a minha sequência, ela é decrescente. Então, dentro daquilo que me é apresentado, dentro do decréscimo, nós temos aí o 9, temos o 8, temos o 7, temos o 6, temos o 5, temos o 4, temos o 3, temos o 2, temos o 1 e temos o 0. Então, nós observamos agora que a forma de como fiz crescendo é agora diminuir. Então, se a crescente é do menor para o maior, a decrescente é do maior para menor. Veja que no início nós falamos a respeito de que da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda dentro de uma sequência crescente ou decrescente. Porém, nós apresentamos aí sequências diferentes que também começaram da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, dependendo do quê? Do contexto que era apresentado. Se nós trazemos justamente um contexto onde se apresenta a fórmula, onde vai estar trazendo os valores, não é, numéricos de forma decrescente, então não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eu vou identificar isso através dos valores apresentados pelos números, ok? Então, não esqueça, se eu vou trabalhar dentro da sequência numérica crescente, eu vou estar justamente levando em consideração do menor para o maior, e se eu vou trabalhar dentro da sequência decrescente, eu vou começar do maior para o menor, e isso vai me remeter à minha resolução. Ok? Estamos bem? Estamos tranquilos? Deu para anotar? Anota aí no caderninho, deixa guardadinho. Quando vocês visualizarem no caderno de vocês ou também no livro didático, vocês vão compreender de forma tranquila, ok? Vamos para a atividade de fixação. Então vamos agora fazer essas atividades que vai justamente ajudar vocês a lembrar, a visualizar, a fazer com que quando vocês observarem o probleminha, vocês vão entender e identificar melhor, ok? Então vamos lá. Um corredor saiu do seu ponto inicial e para completar a prova, ele precisa pegar as bandeiras ou as bandeirinhas, né, no percurso onde estão sem numeração. A grande questão agora é essa: ajude o corredor a identificar os números no seu percurso. O percurso vai estar feito, já está lançado, e esse corredor agora vai estar passando por esse percurso. E o percurso vai lhe remeter justamente o quê? Cada bandeira que ele
for pegando, vai identificar o número pelo qual aquele trecho ele passou. Então vamos olhar, vamos observar aí o que nós temos com relação a essa atividade. Vamos para a resolução? Vamos! Temos aí o circuito, não é? Temos aí, e a gente trabalhou em cima de uma forma mais tranquila, mais prática. Veja que a sequência que nós estamos trabalhando não é a mesma que a gente trabalhou no início. 1, 2, 3, 4, que era justamente uma sequência sucessiva. Mas estamos dentro de uma sequência o quê? Crescente, onde nós vamos mostrar números que dentro dessa sequência vão estar apontando um crescimento, levando em consideração do quê? Do menor para o maior. Ok? Então temos aí, começando pelo 0, mas poderíamos começar por outro número, desde que nessa sequência ela seja crescente, do menor para o maior. A partir do momento que ela se encontra para a sucessão maior do que o valor que se encontra no primeiro número, ok? Então temos aí, começando com 0, nós temos aí a observação desse circuito. Os corredores, ponto de partida, saíram, né, do ponto de partida e vão agora justamente em busca de cada bandeirinha que está localizada, e cada bandeira que ele passar vai representar um número dentro da sequência. Olha só, chegou no número 2. Então, se eu tenho 0 e o próximo poderia ser 1, poderia, não tinha problema, mas a gente começou a dificultar de uma maneira que vocês compreendessem também, mostrando que na sequência numérica ela não pode deixar de ser o quê? Crescente ou decrescente. Então, se ela é crescente, então ela vai aumentando, ok? Então, passou pelo ponto 1, chegou no ponto 2, pegou a bandeira. E agora, passou pelo ponto 4, vai justamente para o outro ponto. Que ponto dentro da sucessão de números? Olha que a gente observou aí, ó. A sucessão crescente, não é? Ela vai apontando para os números posteriores dentro da sequência crescente, ok? Então, a gente está observando aí, olha, o número 6. Então, 0, 2, 4 e o 6. Já nos reporta a entendermos em que, dentro dessa sequência crescente, vamos estar seguindo um padrão. Olha só, passou, pegou a bandeirinha, passou pelo ponto 8, vai chegar no outro ponto. Que ponto seria esse localizado com essa bandeira? E aí, quer arriscar? Diga aí. Então, quem disse que era o ponto 10, acertou. Então, dentro da sequência, ele já alcançou, passou pelos pontos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora chegou no ponto 10. Passou pelo 9, né? Dentro do acréscimo, não está montado aí, não está mostrando, mas a gente sabe dentro da sequência que é apontada, então passou pelo número 10. Passou por esse ponto, passou pela sequência de número 12, né? De numeração 12 e chegou na outra sequência, número 14, ok? Quem está nos acompanhando aí em casa, quem está acompanhando aí, anotando no caderno, parabéns. Vocês estão vendo que essa sequência mostra justamente essa condição de crescimento. Então, se eu comecei do 0, já parti por esses pontos aí, ó, já passei por esses pontos e cheguei ao 14, então, dentro dessa sucessão de números, está sendo uma sequência crescente, ok? Então, peguei a bandeirinha e agora passei pelo ponto 16 e agora você de casa, qual é o ponto que remete ali? O 18, ok? Então, quem trabalhou essa sequência, quem escreveu, quem anotou, quem fez tudo direitinho, tá de parabéns, ok? Então, cheguei no ponto, alcancei a minha meta. Cheguei lá, concluí toda a prova, passei, peguei as bandeiras todinhas e cada bandeira que foi mostrada foi justamente colocado os números que representava essa minha sequência, ok? Vamos mais. Olha só. O motorista tinha viajado, não é? Percorrendo um trecho de 29 quilômetros numa estrada. Vamos, com o carro, fazer o caminho de volta. Ele já percorreu, ele agora vai fazer o caminho de volta. Então, se a gente está trabalhando justamente nessa questão de voltar o percurso, a gente pode entender de que aquele percurso de ida, ele construiu, foi uma construção dentro da sequência crescente. Então, se ele já foi, ele agora vai estar voltando. Então, para a gente entender de que ele agora está voltando o seu percurso, então ele chegou no percurso final. Então, ele está voltando agora e está vendo o quê? Um decréscimo dentro desse percurso. Ok? Vamos lá para a resolução. Olha aí o circuito, toda
a estrada que ele percorreu, ou de ida, agora vamos fazer o percurso de volta, ok? Então a gente tem aí, ó, justamente o velhinho ali, olha, fazendo o seu percurso, mostrando o seu caminho de volta. Vamos agora fazer essa sequência numérica até chegar ao final dessa sequência, ok? Então temos aí, ó, partir do 29, passei pelo 27, cheguei ao ponto, quem pode arriscar aí em casa, se você quiser chamar papai, quiser chamar mamãe para trabalhar também esse conteúdo, pode chamar. Pode até criar uma brincadeirinha aí com seu irmãozinho, né, com sua irmãzinha, e isso é muito bom, isso é muito importante, porque o crescimento também é em conjunto familiar, ok? Então, chama aí papai, chama mamãe, vamos trabalhar com esse conteúdo aí dentro dessa resolução. Que número agora se apresenta? O número 25, parabéns! Quem acertou, quem colocou aí, quem disse que era o 25, está de parabéns. Ele agora parte desse número 25, passou pelo número 23, passou pelo número 21 e agora, dentro dessa sequência decrescente, observe que a numeração vai diminuindo, tá ok? Não pode deixar de observar isso, vai diminuindo. E agora ele chegou numa numeração. Que numeração é essa? E aí? Chama papai, chama mamãe, chama o irmãozinho, pergunta a ele aí, que numeração é essa que pode estar dentro dessa sequência? 19, acertou. Quem disse 19 aí, tá de parabéns. Se papai e mamãe acertou, se o irmãozinho acertou, estão de parabéns aí nessa nossa resolução, ok? Passou pelo número 19, passou pelo 17 e chegou a um número dentro desse percurso. Que número é esse? Hein? Quem pode arriscar? Pergunta a papai, pergunta a mamãe, ao teu irmãozinho. Qual é o número que está ali que pode ser representado depois do 17 dentro da sequência numérica decrescente? Olha só, o 15. Observou que nós estamos fazendo uma sucessão de números decrescentes, porém números ímpares. Observaram isso? Então, é importante isso dentro dessa definição que nós estamos trazendo e nesses padrões de intervalo que estão sendo colocados. Ok? Vamos mais. Passamos pelo ponto 13 e chegamos a um outro ponto. Que ponto é esse? E aí? Pergunta ao teu irmãozinho aí, pergunta se ele já sabe que ponto é esse, que esse carrinho está parado, passando por ele. E aí? Ou melhor, parado esperando o número ser mostrado. Acertou quem colocou o 11. Quem disse que era o 11, está de parabéns. Está acompanhando direitinho dentro da nossa sequência, ok? Passou pelo ponto 9, passou pelo ponto 7, agora chegou a esse ponto, que é o ponto 5, ok? Passou pelo ponto 3, passou pelo ponto 1 e chegou ao ponto final, que é justamente o seu início, que ele fez a trajetória no início da sua estrada, né, do seu percurso até a sua ida, ok? Então, pessoal, quem observou, show de bola, parabéns para vocês, isso é muito bom, está seguindo direitinho, é válido dentro de tudo aquilo que é apresentado para a formação da sequência numérica crescente e decrescente para o teu conhecimento, ok? Chegamos ao final de nossa aula, né? Finalizamos. Então, você que acompanhou desde o início, você que chegou na metade, você que chegou no finalzinho agora, né? Já no finalzinho da nossa aula, então tá aí, também está de parabéns, pode rever esse conteúdo, né? Está lá nas nossas redes sociais, então vocês podem ir lá acompanhar e rever esse programa, rever justamente essa aula, que vocês vão ver que vão construir algo muito mais interessante dentro das suas visualizações, ok? Mas, como sempre, nós estamos, não é? Lançando um desafio e Chaminézinho está aqui, ó, desafiando você novamente. Então, se Chaminézinho desafiou você, quem sou eu para não lançar esse desafio? Então, o desafio está lançado aí para vocês. Bora participar? Olha só. Olha aí, ó. Numa sequência matemática, quais os números que ficam entre 9 e 11? Olha só. E os números 14 e 16, ok? Desafio lançado. Numa sequência matemática, quais os números que ficam entre 9 e 11? Já conseguiu? Silêncio, não fale agora não. E os números 14 e 16, se já sabe, não fale agora não. Pede para papai, mamãe, teu irmãozinho fazer e realizar. E depois, na aula que vem, nós vamos estar trabalhando e resolvendo essa questão, ok?
Pessoal, um abraço, até a próxima e um tchau, tchau para vocês.